é bom poder dizer para você bom dia, boa tarde ou boa noite, porque isso significa que o podcast Sem Sanidade Não Há Santidade, com a doutora Esli Carvalho, está de volta aí, ó, pintando na sua plataforma de streaming, não é isso, doutora Esli? Nós estamos aqui. Eu, você, né, Marcela Bastos, feliz da vida da gente poder compartilhar com as pessoas tudo que a gente tem para ensinar, para as pessoas entenderem que sem sanidade não há santidade. Ô, gente, aproveita tudo, faz que nem eu, tô aqui, ó, sugando tudo, anotando, aprendendo. Aliás, compartilha com todo mundo, com seus amigos, porque coisa boa a gente compartilha. Bênção a gente não fica só pra gente, não. Bênção a gente estende. E no podcast anterior, nós começamos falando sobre quais são as características dessas farpas do coração. Por que a gente não pode deixar essas farpas quietinhas? Porque, afinal de contas, o doutor Esli falou que para tirar dói. Aliás, a gente tem que reconhecer que tem. Depois Viver tem dói que também, né, tia? respirar fundo e falar assim, tá bom, vamos tirar, pode espremer, vai. E depois que vai, não sara logo, tem um tempo. Doutora, a gente falou isso aqui. Tem o tempinho da recuperação. E ainda falou sobre como a infância é importante. E nós vamos seguir desse ponto em diante, porque, afinal de contas, tem mais características das farpas do coração, não tem, doutora Esli? Tem mais. A gente falou de muitas delas, que elas não saem sozinha, que o tempo não cura, que a gente tem que correr atrás, né? Que a gente precisa realmente tirar, ter paciência com isso, né? E aprender coisas novas. Mas algumas das coisas, outras coisas mais que as farpas fazem com a gente, é que nos impedem de escolher entre o bem e o mal. Engraçado, né? Você lembra daquela história lá no jardim, onde Deus diz assim, ó, aqui tem uma árvore. Se você comer, tem essas consequências. Se você não comer, tem aquelas consequências. Agora resolve o que você vai fazer. A gente já sabe como é que essa história terminou, não é? Pois é. Só que agora, a partir daquilo, nem sempre quando a gente quer escolher o bem, a gente consegue. A farpa nos obriga a repetir conduta. A farpa nos obriga a fazer coisas que a gente não quer mais fazer, né? Que a gente quer deixar para trás. A farpa, às vezes, a gente pinica ali, alguém encosta ali, e a gente tem uma reação, ai, 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 e a gente olha assim, tá doida, enlouqueceu, né? Pirou, surtou, né? O que houve aqui? Né? E não foi, é porque encostou numa farpa. E a pessoa tem uma reação completamente desproporcional ao que está acontecendo. Quando a gente tem um evento de 10, a gente tem que ter uma reação de 10, 11, 9. Mas se a gente tem um evento de 10 e tem uma reação de 100, é porque a gente tem uma farpa. Alguma coisa ali aconteceu. É desproporcional. Não tem, sabe, não junta. Sabe? A matemática não fecha, sabe? As 4 operações não fecham ali. É uma reação muito desproporcional, que estranho. Né? É quando a gente acha que o outro enlouqueceu. Não enlouqueceu, não. Encostou numa farpa. Então as pessoas parecem ter assim essas reações, né, inusitadas, né? Parecem desconexos. Pô, não estou entendendo o que está acontecendo. Pode procurar que está a farpa lá dentro, né? Eu estou aqui impressionada, doutora Esli. Será por isso, então, que lá em Deuteronômio Deus diz para o povo, ó, coloco diante de vocês a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, que eu ainda brinco, ainda dá uma colinha para dúvida, porque parece ser tão absurdo, né? Mas, então, a farpa, ela pode tornar essa coisa meio absurda mesmo, de E as, impedir de escolher o correto. exatamente, né? Como eu te falei do outro programa, até o apóstolo Paulo dizia: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Farpa no coração. Porque ele também teve uma vida muito conturbada, vamos combinar. Pega aquela lista das coisas que ele já tinha vivido, né? Pô, ele inventou muitas coisas traumáticas, difíceis, né? Barco, né? Apanhou, castigo, sabe? Essas coisas terríveis que as pessoas, né, já passaram. Né? Então, eu acho que é importante a gente entender que realmente nos impede de escolher a vida, né? E a gente faz opções inadequadas, mesmo sabendo que a gente não deveria escolher aquilo. Eu sei A que pessoa tem consciência, doutora Esli? às vezes tem, eu sei que eu não devia comer aquele sorvete, porque a pessoa é diabética. E se eu comer aquele sorvete,
o meu açúcar vai lá para as cucuias. Mas eu tô com vontade. Aí a minha criança interna, que gosta de lamber sorvete dia de domingo, vai lá e diz, ai, só um pouquinhozinho e come o trem inteiro. Eu sei, na minha cabeça, que aquilo não é bom para mim, mas eu acabo comendo aquilo que me faz mal. Eu escolhi mal. Né? Em vez de escolher o brócolis, eu escolhi o sorvete. Né? Vamos combinar, né? Realmente, um é muito mais gostoso do que o outro. Mas o que, que me faz bem, o que, que me faz mal? Então, eu chamo isso, as farpas, de limitações neuroquímicas. Por quê? Porque o nosso cérebro, tem áreas no nosso cérebro que congelaram, por assim dizer, os nossos neurônios, as nossas redes neuronais, e eles não foram reprocessados, né? As nossas lembranças não foram reprocessadas de uma forma apropriada. E isso faz com que a gente escolhe mal, repete conduta inadequada, né? Escolhe o sorvete em vez de escolher o brócolis, mesmo sabendo que... E às vezes é com conduta. Eu sei que eu não devia ir com aquela moça, eu não devia ir junto com aquele moço, porque isso daqui não vai acabar bem. Né? Se eu tenho os meus princípios, eu não sei o que mais para lá, eu não devia dar trela, passar conversa, e eu dou. É Entendeu? por Porque isso que tá. tem gente que você olha e fala assim, cara, a pessoa está tendo a segunda chance da vida dela. Ela vai lá, repete, faz a mesma escolha que a levou para o erro da primeira vez. Exatamente, né? E às vezes eu falo assim, eu trabalhei muitos anos com pessoas divorciadas, e eu dizia assim, olha, se você não curar as farpas do seu coração, você vai escolher uma outra pessoa para casar de novo, igual ou pior. Escolhe. E escolhe. Por quê? Repete. Né? Comportamento repetido é comportamento que não foi curado. Né? E isso faz também, esse não reprocessamento apropriado dos nossos pensamentos, nossas lembranças, faz também com que a gente às vezes tenha pensamentos intrusivos. Sabe o que é isso? É assim. Eu lembrei de uma coisa, passei uma coisa, e o cérebro faz... Aí eu, Sli, deixa disso, vamos pensar em outra coisa. Vamos mudar de assunto mental? Vamos. Aí eu vou pensar sobre os passarinhos que estão na minha janela. Aí dá 10 minutos depois, tô lá pensando num acidente de novo. Isso são pensamentos intrusivos, né? Eu não quero mais pensar naquilo e o meu cérebro não para de pensar naquilo. É farpa, gente. Vai lá tratar isso, vai curar. Tá certo que quando a gente tem uma experiência traumática inicialmente, isso acontece e é normal. É o cérebro digerindo, mastigando, né? Os pensamentos fazendo lá o processamento para a gente poder, né? Viu um incêndio, né? Teve um acidente de carro, essas coisas. Tudo bem. Agora, passou A partir umas de quanto semanas. tempo, é isso que eu ia perguntar, a partir de quanto tempo, então, a gente começa a perceber que esse pensamento intrusivo pode estar virando uma farpa? Ele A tem que partir começar. de um trauma. Ele tem que começar a diminuir a partir assim de 2, 3 meses. Isso tem que estar começando a sossegar. Com 2, 3 semanas tem que estar melhor. Com 2, 3 meses tem que estar bem melhor, né? E a gente tem ferramentas hoje para ajudar as pessoas, dar um empurrão para o cérebro, para ele poder fazer o serviço dele e ajudar. Então, tem coisas que são normais, né? A pessoa faleceu, o bem amado, a pessoa, a minha avó querida, amada, né? Eu acho que assim, a gente fica triste por um tempo. Só que assim, uma coisa é uma tristeza, outra coisa é aquela coisa assim que não para de pensar no momento em que morreu, né? Aquela cena feia do hospital, né? O acidente de carro em que as pessoas, sabe? Um ano depois eu não consigo funcionar por causa do assalto, né? Então, né? É isso. Eu tive um paciente uma vez que sofreu um assalto, esses assaltos horrorosos que acontecem em casa. Tinha 4 ou 5 pessoas em casa, 3 ou 4 bandidos, ficaram horas dentro de casa, ameaçaram matá-lo, levar a filha, aquela coisa feia mesmo, assim. Traumático mesmo. Traumática mesmo, assim, aquela de livro. Ele estava encostado pelo INSS por causa de trauma. Né? Um ano. Não conseguia trabalhar, não conseguia sair de casa. Parou a vida, né? E aí, depois que nós fizemos 2, 3 sessões dessa terapia MDR, ele passou, voltou a trabalhar. E um dia eu virei para ele e disse assim: Fulano, e aí aquela coisa assim, isso, aquilo é história para contar em happy hours. Hã? Desse jeito. Então, quando o cérebro reprocessa direito, fica assim: o passado fica no passado, que é o lugar dele. Ele não tem que ficar me atormentando no presente. Outras vezes, especialmente quando a gente é menor, quando a gente é criança, acontecem coisas e a gente apaga aquilo. Apaga. Mas apaga apagado. É possível que a nossa mente faça isso.
Faz para a gente poder sobreviver. São o que eu chamo das estratégias de sobrevivência. Mas uma hora isso volta, não? Em algum Às momento? vezes, quando a gente é mais velho, tipo assim, 30 anos, 35 anos, que a gente já tem mais recurso emocional, o cérebro começa a dizer assim: agora você já é grande, vamos resolver aquele negócio que não deu para resolver quando a gente era criança, porque aquilo é uma farpa. A inflamação aqui dentro não está dando para segurar mais. E aí começam a vir as lembranças, que inclusive ajudam a explicar comportamento estranho que eu tive, porque eu não consegui entender por que eu nunca casei, por que eu nunca nem me interessei em namorado, né? O que foi acontecendo, essas coisas assim. E aí começam a vir as lembranças e as pessoas dizem, será que aquilo aconteceu mesmo? Será que não aconteceu? E aí a gente tem que tratar isso daí também para poder, né, fazer isso, arrumar isso, ficar bom. Porque o nosso corpo, Marcela, o nosso corpo lembra de tudo, de absolutamente tudo, tudo. A nossa mente, né, cognitiva, ela realmente começa a funcionar, a nossa memória, assim, a partir dos 24 meses, com 2 anos e pouco. Mas o meu corpo lembra de tudo desde a concepção. Da Olha, concepção. é mesmo. É. Intrauterino ali consegue lembrar. Intrauterino. Eu me lembro de um caso tão interessante. Eu tive uma colega no Equador que tinha uma paciente que foi assaltada com 5 meses de gravidez. Sou tudo criança. Aí, aquela coisa chata, né? Grávida ainda por cima. Bom, nasceu o nenê. Quando ele estava com 6 meses, ela comentou com a terapeuta: eu não sei mais o que fazer com o meu menino, porque ele tem uma prisão de ventre que nada, ninguém cura. Nada, nada, nada cura. E a minha colega disse assim: traz ele aqui. Então ela levou esse bebê de 6 meses e pediu para a mãe botar o bebê no colo com as perninhas para fora, né? E na terapia MDR a gente faz o que a gente chama de movimento bilateral, né? Então, ou pode ser visual, né? A gente mexe os olhos para um lado para o outro, que nem quando a gente Aham. dorme. Mas pode ser auditivo, barulhinho de um ouvido para o outro, ou pode ser tátil, né? A gente pode tocar numa mão e tocar na outra. Então, ela botou o bebê com as perninhas para fora em direção à terapeuta, quando estava no colo da mãe, e a terapeuta foi fazendo o movimento bilateral nas perninhas do bebê. Em 20 minutos, resolveu o problema. Ela virou para a mãe e disse assim: mãe, conta para nós o que aconteceu com vocês no assalto. A mãe começa a contar a história, claro que ela fica emocionada, né? Porque entrou em contato com uma coisa ruim, né? Enquanto ela ia contando, o nenê, que ainda com 6 meses está muito ligado na mãe, também entrou em contato com a lembrança do assalto, porque ele lembrava do assalto. O Nossa. corpo dele lembrava. Inclusive, assim, a prisão de ventre estava ligado nisso. Quando a mãe processou isso, o bebê processou isso, ele nunca mais teve prisão de ventre, resolveu ali, acabou, em 20 minutos. Gente, vocês estão impressionados, não estão? A doutora Esli, ela tem uma capacidade de nos deixar assim impressionados, porque na verdade ela vai mostrando a maravilha e a complexidade de como Deus nos criou, né? É maravilhoso, é como diz lá, né, o Salmo, de maneira assombrosa, Davi diz isso. Assombrosa. Assombrosa Deus nos criou. E é por isso que a gente está buscando exatamente esse conhecimento para a gente viver de maneira sã, para que haja santidade. E aí, esse é o nosso convite, porque, afinal de contas, o doutor Egili tem conversado com a gente aqui nesses últimos programas sobre a questão da santidade, que a gente não é possível viver sem a sanidade, e uma das coisas que mais atrapalham essa sanidade, por consequência, a santidade, são as farpas do coração. E a doutora Esli já conversou com a gente sobre o que elas são, como a gente percebe, quais são as características dessas farpas, mas agora a doutora Esli contou um negócio que eu fiquei aqui, ó, e que eu vou te convidar para o próximo podcast, porque eu não vou deixar a doutora Esli não nos ajudar nesse ponto. Lembra da história do rapaz que ela disse, que passou por um assalto traumático? Essa história do bebê também é impressionante. Mas o rapaz ele ficou 1 ano parado pelo INSS. E aí, a partir do reprocessamento, ele disse para ela que a história virou happy hour. Já pensou? E eu preciso que a doutora Esli converse com a gente no próximo podcast sobre como é que a gente faz para poder ficar livre dessas farpas, né? Para de repente a gente dizer assim: ah, doutora Esli, sabe, aquele papo é para happy hour agora.
Então não dá para perder o próximo podcast, né, doutora Não, Gil? não, nós vamos contar, porque assim, a gente não pode contar só o que que é, como é que é, a gente também tem que falar como é que a gente pode melhorar. Não pode ficar assim no pincel. Então não perde não, se aproveita, ouve, posso te dar uma dica? Ouve de novo, faz algumas anotações e ora, pede sempre a companhia do Espírito Santo, que ele vai te ajudar e compartilha porque bênção a gente não retém. Olha aí, ó, a gente está compartilhando da doutora Esli, ela é uma bênção, gente. Garra na doutora Esli, não larga. Beijo, doutora Esli, até a próxima. Até a próxima, Marcela, e vamos ajudar as pessoas realmente a alcançar a sanidade, porque sem isso não tem santidade e a gente quer isso para todo mundo. Até a próxima, Até a gente. próxima.